falarei sobre dois personagens super famosos da Bíblia, que um tipifica Lúcifer e o outro tipifica Jesus. Seria o rei Saul e o rei Davi. Eu estudei durante essa semana e houve algumas coisas que ainda eu não tinha notado, porque muitos pregadores falam que Saul simplesmente desobedeceu a Deus uma vez, não. Mas analisando as escrituras bíblicas, analisando os relatos bíblicos, mostra que Saul desde o início foi rebelde com Deus. Desde o início ele contrariou a vontade de Deus. Desde o início ele foi resistente à soberania da vontade do Senhor. E Deus tinha falado que Israel tinha pecado contra Deus por querer um rei como os demais povos pagãos. Deus não foi suficiente para aquele povo rebelde. Eles queriam imitar os costumes, os procedimentos das outras tribos, das outras nações. E aí o que aconteceu? Deus foi escolher Saul. Era um homem bonito, era um homem alto, era um homem que aparentemente se destacava entre os demais. Quando Deus escolheu Saul, Saul não era orgulhoso, Saul não era cheio de si nem vaidoso. Mas a partir do momento que ele recebeu aquela unção, ele se tornou um homem cheio de si, um homem vanglorioso, um homem que queria a glória para si. E ele não se atentava às normas, às leis, às regras do Senhor. Ele começou a desprezar a soberania de Deus, e esse foi o maior pecado de Saul. O pecado de Saul foi a vanglória. O pecado de Saul foi dar a glória a si mesmo em vez de dar a Deus. E a desobediência mostrava a intenção do seu coração, pois ele queria ser exaltado. Após várias guerras, após várias batalhas vencidas por conta da promessa de Deus que Israel sempre prevalecerá, e Saul tomou aquilo como sua glória. Esse foi um dos maiores pecados de Saul. Saul fez uma imagem, fez uma escultura em nome de si mesmo, para a sua própria glória, em vez de dar a glória para Deus. Um dos maiores pecados de Saul foi a falta de reverência e temor a Deus, além da sua desobediência, além do seu orgulho de achar que não era necessário esperar em Deus. Ele poderia agir com a própria intuição. Ele confiou em si mesmo, ele não confiou em Deus, muito contrário de Davi, que desde o começo Davi mostrou uma reverência a Deus, sempre deu a glória para Deus. Davi foi escolhido entre as malhadas, entre as ovelhas, diante de muito desprezo da sua família. E ele já tinha uma intimidade, já tinha comunhão, já tinha experiências grandes com Deus. Ele tinha já vencido o leão, já tinha vencido o urso. E aí a Bíblia fala como que foi a maldição lançada sobre Saul. Como foi o desfecho do destrono de Saul. Foi assim, ó. Em 1 Samuel 15, a partir do versículo 13. Saul, naquela época, foi ordenado por Deus para matar todos os amalequitas. Todos. Não deixar homens, nem mulheres, nem crianças, nem idosos, nem recém-nascidos, nem animais. Destruir tudo. Esta foi a ordenança de Deus. Só que Saul, pela sua soberba, pela sua ganância, pela sua altivez do coração, ele falou: não, eu vou preservar todos os animais que forem bonitos, os animais para serem, ainda depois ele falou que seria para ser sacrificados a Deus, só que Deus não pediu sacrifícios daqueles animais. Deus pediu sim que ele exterminasse tudo. Samuel veio até Saul e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, eu cumpri o mandamento do Senhor. E Samuel disse: o que então significa este balido das ovelhas em meus ouvidos e o mugido dos bois que ouço?
E Saul disse: e eles os trouxeram dos amalequitas, pois o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor, teu Deus, e o restante nós destruiremos por completo. Olha só, ele ainda mentiu diante de Deus. O profeta perguntou, olha a audácia, a falta de reverência e de temor a Deus. Ele não conhecia de fato Deus, porque se ele conhecesse a Deus, saberia que se mentisse para um profeta da época, que era Samuel, ele estava mentindo para o próprio Deus. No versículo 16 diz assim: então Samuel disse a Saul: fica, e te contarei o que o Senhor me disse esta noite. E Saul respondeu: prossegue. E Samuel disse: quando tu eras pequena à tua própria vista, não fostes tu feito cabeça das tribos de Israel? E te ungiu o Senhor rei sobre Israel? O Senhor te enviou em uma viagem e disse: vai, destrói por completo os pecadores, os amalequitas, e luta contra eles até que sejam consumidos. Essa foi a ordenança de Deus. Porque então não obedecestes à voz do Senhor, mas voastes sobre os despojos e fizestes o mal à vista do Senhor. E Saul disse a Samuel: sim, obedeci à voz do Senhor e segui pelo caminho que o Senhor me enviou, e trouxe Agag, o rei de Amaleque, e destruí por completo os amalequitas. Porém, o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o principal das coisas que deveriam ter sido destruídas por completo para sacrificar ao Senhor teu Deus em Gigal. Ele que disse que era para preservar esses animais mais robustos, mais bonitos. Depois ele vem e fala que foi o povo que separou esses animais para sacrificar a Deus. Ele pensa que ele engana quem, né? Aí eu falo, esses ímpios pensam que engana a Deus? Eles não conhecem Deus. Porque se conhecesse a Deus, saberia que Deus sonda os pensamentos e os corações. Amém? E Samuel disse: tem o Senhor um deleite maior nas ofertas queimadas e sacrifícios do que na obediência à voz do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e sujeitar-se do que a gordura dos carneiros. Deus não quer sacrifícios, Deus quer obediência, Deus quer reverência, Deus quer que venhamos ser submissos à sua voz, à sua vontade, muito mais do que o que você pode oferecer, o que você é diante de Deus. Amém? Pois a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância é como iniquidade e idolatria. Como rejeitastes a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti como rei. Olha só a seriedade desse último versículo. Vamos repetir. Pois a rebelião é como o pecado da feitiçaria. Quem é rebelde diante de Deus é um feiticeiro, como se fosse um feiticeiro, como se fosse um bruxo, como se fosse uma pessoa que age de má índole, uma pessoa desprezível aos seus olhos. E a arrogância é como iniquidade e idolatria. Olha só que absurdo. A arrogância. Nós devemos observar o nosso comportamento. E o que diz sobre a arrogância? Quais são as características do arrogante? Eu analisei hoje, fui pesquisar no dicionário, e fala que arrogância é o ato ou efeito de arrogar-se, de atribuir a si direito, poder ou privilégio. O arrogante, ele atribui a si direito, poder e privilégio. Qualidade ou caráter de quem, por suposta superioridade moral, social, intelectual ou de comportamento, assume a atitude prepotente ou de desprezo com relação aos outros, orgulhosos, ostensivo, altivez. São pessoas que se sentem superior, são pessoas que se sentem superior em vários aspectos e que desprezam o seu próximo, desprezam os outros. Amém? Essas são as características dos arrogantes. Então a gente tem que observar. Será que temos características de arrogância? Porque se você for arrogante, se você se sentir melhor que os outros,
Se você achar que você tem mais direito que os outros, se você achar que você tem mais privilégio, que você tem mais poder que as outras pessoas, você é um iníquo diante de Deus, você é um idólatra diante de Deus. Amém? Então vamos buscar um coração humilde, um coração submisso à voz do Senhor. Vamos buscar aquebrantar-nos em espírito e em verdade. Ter um coração aquebrantado, ter um espírito aquebrantado. Esse tem sido também uma dos meus pedidos nas orações. Porque muitas vezes nós temos comportamentos reprováveis diante de Deus. Muitas vezes somos soberbos, muitas vezes somos arrogantes. E aí mais à frente, aí o Saul começou a suplicar para Samuel perdoar ele. E ele ficou com medo de perder o reinado dele. E aí a partir do versículo 28 diz assim: E Samuel lhe disse: Nesse dia o Senhor rasgou de ti o reino de Israel e o deu a um vizinho teu, que é melhor do que tu. E ademais, a força de Israel não mentirá, nem se arrependerá, pois ele não é homem para que se arrependa. Amém? Deus não é homem para que se arrependa. Ele decretou o fim do reinado de Saul e disse que daria a um vizinho que era melhor que ele. Ele deu o reinado a um pequenino lá de Belém. E aí eu falo para vocês que Deus tinha colocado no meu coração que um tipifica Lúcifer e o outro tipifica Jesus. Esse pequenino, Davi, que é de onde vem a descendência de Jesus, ele é de Belém, Jesus nasceu em Belém. Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Davi era considerado amigo de Deus. Davi era um verdadeiro adorador, que o adorava em espírito e em verdade, diante dos homens e também no secreto. Davi não adorava somente diante dos homens. Davi estava em uma devoção com Deus constante. Ele tinha intimidade com o Senhor. Ele tinha experiências que muitos outros não tinham. Então, o orgulhoso, o altivo, o soberbo, o que era cheio de vanglória, tipifica Lúcifer. Lúcifer agiu dessa forma. Lúcifer entrou o orgulho no coração. Ele achou que ele era superior aos demais por ele ser tão belo, ser tão perfeito, ser tão vistoso. Ele achou que ele deveria ser adorado, como Saul achou que devia ser honrado diante das pessoas. Que ele deveria ser glorificado através da imagem que ele pediu para que fizesse. E é isso. Lúcifer representa o reinado de Saul. Sem temor, sem reverência. Já Davi é o oposto. Davi é humilde. Davi era um verdadeiro adorador, era reverente, temia sobremaneira a Deus. Ele não temia a ninguém, a não ser a Deus. Isso é maravilhoso. É esse exemplo que devemos seguir. Ser um verdadeiro adorador, que adora a Deus em espírito e verdade. Adorar a Deus de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. E dar toda a glória a Deus. Ser um eterno grato ao Senhor. Foi essa a missão de Davi, linda e maravilhosa, já prenunciar o futuro reinado milenar de Cristo, aleluia. Amém? Que venhamos ser como Davis, homens e mulheres sedentos à presença do Senhor, sedentos a glorificar o nome do Senhor, sedentos a adorar a Deus. Amém? Em nome de Jesus, que essa palavra venha estar plantada no teu coração, que venha ter falado com você, assim como Deus falou comigo também. A paz, o amor e a graça do Senhor Jesus seja convosco. Amém. Shalom Adonai. Deixe o seu like, é muito importante para o nosso canal. Inscreva-se e ative as notificações. Até o próximo vídeo. Obrigada. Obrigada. Até logo. Até logo.